Aquário. Vamos deixar uma coisa bem clara desde o início. Não se trata de procurar amor, e certamente não se trata de fazer alguém aparecer só pensando nisso. Trata-se de pressão. Aquela pressão que você sente quando sua vida parece bem por fora, mas algo por dentro está inseguro. Sua rotina diária não é a mesma. Sua mente não para de pensar em uma pessoa, mesmo quando você diz a si mesmo que não faz sentido. Eis a dura verdade que a maioria das pessoas ignora. Quando o universo quer que você se conecte com alguém, ele não envia aquela sensação de nervosismo feliz. Ele envia perturbações. Ele toca nas partes das suas emoções que você normalmente não vê. Ele cria um desconforto exatamente onde você aprendeu a se manter distante. Talvez você esteja se sentindo mais inquieto do que o normal, mais pensativo, mais receptivo, e você não gosta disso. Talvez alguém tenha entrado na sua vida suavemente, sem grandes eventos, sem uma grande história, mas essa pessoa continua em seus pensamentos. Isso não é acaso e não é sua mente pregando peças. Para Aquário, o universo não grita, ele muda seu caminho. E se você estiver atento, verá os sinais antes que a razão o convença a ignorá-los. Aqui estão 10 desses sinais e por que essa conexão pode já estar acontecendo, esteja você preparado ou não. Na primeira parte, você se sente em paz perto dessa pessoa, não empolgado. Este é o primeiro sinal que a maioria dos aquarianos interpreta mal. E por causa disso, muitas vezes é o sinal que eles deixam para trás. Você não foi feito para a simplicidade. Você foi feito para a emoção. Ideias fluindo, conversas, mudanças de assunto, sentimentos que vibram com tensão e incerteza. A emoção sempre lhe pareceu uma prova de que algo é importante. Então, quando alguém aparece e não desperta a sua empolgação, você hesita. Não há pressa, nenhuma luta interna para dizer a coisa certa, nenhum jogo mental pensando vários passos à frente. Em vez disso, algo estranho acontece. Seus ombros relaxam, sua respiração se acalma. Seus pensamentos se aquietam de uma forma que normalmente não acontece. E isso parece estranho porque você está acostumado a que sentimentos fortes sejam o sinal. Você está acostumado a que o caos pareça a conexão. Você está acostumado a acreditar que, se algo é certo, deve parecer poderoso. Mas essa pessoa não te impulsiona para alta velocidade. Ela não domina seus pensamentos nem exige sua energia. Ela não aciona suas defesas. Ela te equilibra. Você não sente que precisa impressioná-la. Você não sente a necessidade de falar até se cansar. Você não sente que está tentando conquistar um lugar na vida deles. Você simplesmente pode ser. Eis o que a maioria dos aquarianos não ouve com frequência suficiente. O universo não envia desordem quando está criando algo destinado a permanecer. A desordem serve para aprendizado. A paz serve para estabelecer bases sólidas. Quando algo duradouro está em jogo, o signo não se manifesta em luzes brilhantes no céu. Ele se manifesta na segurança dos seus nervos. Na ausência de tensão. Na sensação de que nada precisa ser forçado. E para alguém como você, a paz não parece romântica. Ela parece incerta. Porque a paz é um terreno desconhecido. E o desconhecido pode ser rapidamente considerado monótono, vazio ou insuficiente. Mas o desconhecido não significa incorreto. Significa novos caminhos. Significa seu corpo conhecer a estabilidade antes mesmo de sua mente compreendê-la. Se alguém lhe traz calma sem diminuir sua percepção, se estar perto dessa pessoa lhe traz solidez em vez de cansaço, isso não é uma faísca ausente. É um tipo diferente de conexão. Uma que sua lógica ainda não aprendeu a discernir. Na segunda parte, você continua encontrando essas pessoas sem planejar. No início, você ignora. Local diferente, dia diferente, situação diferente, sem plano, sem mensagem, sem motivo para suas vidas se cruzarem. Então acontece de novo. A mesma pessoa, a mesma sensação. Aquele breve momento em que sua mente para por um tempo um pouco longo demais. Você diz a si mesmo que é coincidência, que os lugares são pequenos, que os hábitos são semelhantes, que a razão funciona uma vez, mas acontecer novamente muda as coisas porque o universo quase nunca usa o acaso para fazer você prestar atenção. Ele usa a repetição. Ele permite que algo aconteça o suficiente para que a lógica comece a não ter mais razões. É aqui que Aquário age de forma diferente da maioria dos signos.
Você não romantiza padrões. Você não os segue. Você os observa. Você começa a notar os detalhes, o momento, a improbabilidade. O mesmo café que você nunca frequenta. O mesmo encontro que você quase não compareceu. A mesma estrada que você pegou por impulso. Nada disso é importante. Nada disso é óbvio, apenas continua. Aqui está o que a maioria das pessoas entende errado. Encontros repetidos não significam fazer algo agora. Significant observer. O universo não força as pessoas a ficarem juntas imediatamente quando algo é importante. Primeiro, cria-se compreensão. Dá a ambos espaço para ver a ligação sem pressão. Porque ligações forçadas se rompem, enquanto as que são vistas se abrem. Você não está sendo forçado a escolher. Está sendo convidado a permanecer atento, a parar de considerar o signo irrelevante, a parar de explicá-lo porque não se encaixa em uma narrativa convencional. Para Aquário, a repetição não tem a ver com o destino em um sentido amplo. Tem a ver com o acaso sendo alterado o suficiente para ter significado. Quando a mesma pessoa continua aparecendo ao longo da sua vida, sem ser solicitada, planejada ou forçada, raramente é sem motivo. Padrões não te seguem, eles se revelam. Este continua a te tocar suavemente, regularmente, esperando que você admita que ele está ali. Parte 3. Suas proteções diminuem sem que você perceba. Isso te surpreende porque você não planejou. Você não se sentou e escolheu se abrir. Você não planejou uma conversa séria. Você não ensaiou uma única palavra mentalmente. Simplesmente saiu. Algo íntimo, algo verdadeiro, algo que você geralmente mantém escondido atrás de camadas de humor, lógica ou distanciamento. O estranho não é que você compartilhou. É que você não se sentiu à vontade depois. Nenhum arrependimento rápido, nenhuma reflexão mental, nenhum questionamento sobre por que falou demais. Nenhum desejo de recuar e retomar o controle. Sua guarda não se rompeu. Ela simplesmente se desligou. Isso não é uma fraqueza. Isso é o equilíbrio no nível dos seus nervos. Segurança verdadeira não se parece com aconchego. Aconchego é suave, conhecido, esperado. Segurança é mais silenciosa. É a ausência de perigo. O universo é preciso quanto a isso. Ele não diminui suas defesas só porque alguém é gentil ou envolvente. Ele as diminui quando seu sistema sabe que você não será ferido por ser autêntico. Para alguém como você, muito independente, mentalmente forte e com dificuldades em lidar com necessidades emocionais, isso significa muito mais do que qualquer romance jamais poderia. Você não se abre facilmente. Você se abre com reflexão. Então, quando isso acontece sem um plano, sem esforço, sem propósito, é um sinal. Você não está sendo impensada. Você está reagindo a uma situação onde a vigilância não é necessária. Observe como seu corpo age perto da pessoa. Sua postura, sua voz, a maneira como o silêncio não incomoda. Essas não são reações aleatórias. É o seu sistema de alerta interno em repouso, não porque não funcionou, mas porque não detectou nenhuma ameaça. Para Aquário, esse nível de segurança mental é raro o suficiente para ser importante. Quando sua guarda baixa naturalmente, sem discussão, sem pressão, vale a pena observar com quem você está quando isso acontece. Na quarta parte, eles questionam sua visão de mundo, não seu orgulho. É aqui que tudo fica interessante. Se você não estiver prestando atenção, vai perder. Essa pessoa não está tentando vencer uma discussão com você. Ela não está tentando te consertar. Ela não está tentando parecer mais sábia, mais eloquente ou mais experiente. Não há jogo de poder, e isso por si só já deveria ser perceptível, porque você está acostumado com jogos mentais. Você está acostumado com pessoas tentando se igualar a você ou tentando ser melhores do que você. Isso é diferente. Eles fazem perguntas que te fazem parar, não de uma forma agressiva, mas de uma forma que te faz parar no meio de um pensamento e pensar. Espere, esse é um bom ponto. Eles não questionam suas conclusões. Eles analisam suas ideias iniciais. Isso é importante porque seu orgulho não está sendo questionado. Sua estrutura está. Você não sai de uma conversa com eles se sentindo na defensiva ou vazio. Você sai pensando, mudando de ideia, repensando coisas que você acreditava serem definitivas. Isso não é discutir. Isso é crescer.
Aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. O universo não envia parceiros cuja função seja dizer sim para você. Ele envia parceiros que te transformam. Não pela força, não pela luta, mas expandindo gentilmente as fronteiras mentais dentro das quais você se acostumou. Para Aquário, um signo conhecido pelo pensamento independente, esse tipo de desafio é raro. Você não precisa de alguém que te faça sentir seguro, você já confia na sua mente. O que você precisa é de alguém que possa estar ao lado dela sem tentar controlá-la e ainda assim mostrar novos lados que você não havia imaginado. Se alguém te faz repensar crenças das quais você tinha certeza sem te fazer sentir errado, ou inferior, isso não é conflito, isso é harmonia. Harmonia verdadeira não significa pensar da mesma forma. Significa crescer juntos de forma harmoniosa. Quando a pessoa certa aparece, o crescimento não parece uma guerra. Parece o despertar de um interesse. Na quinta parte, você se sente atraído pelo crescimento, não se afastando das coisas. Aqui está uma diferença sutil, mas importante, que a maioria das pessoas ignora. Com as pessoas erradas, você busca saídas, distrações, maneiras de sentir menos, se desligar ou se manter ocupado o suficiente para não sentir profundamente. Você escapa. Você olha mais para o celular. Você brinca mais. Você mantém as coisas fáceis para que nada se aproxime demais. Com a pessoa certa, algo diferente acontece. Você não sente a necessidade de se esconder de si mesmo. Você se sente puxado para dentro, em direção à compreensão, a rotinas melhores, a versões de si mesmo que você considerou, mas nunca se tornou completamente, e ninguém está te pressionando a chegar lá. Eles não estão dando ordens definitivas. Eles não estão te consertando. Eles não estão te dizendo quem você deve ser. A mudança acontece de dentro. Estar perto deles faz você enxergar seus próprios hábitos com mais clareza. O que te cansa? O que te torna mais perspicaz? O que você tem adiado? Você começa a querer organizar as coisas. Não apenas o seu espaço, mas seus pensamentos, seus limites, suas coisas importantes. Não por culpa, não por pressão, mas por enxergar. Porque quando alguém te mostra o seu eu potencial sem críticas, é difícil ignorar. Esse é o tipo de conexão que não te afasta da sua vida. Ela te une a ela. E aqui está o ponto crucial. Isso não é química. A química se consome rapidamente e exige excitação constante. Ela se alimenta de altos e baixos, e mudanças emocionais. O crescimento é mais silencioso. O crescimento se manifesta como constância, como escolhas melhores quando ninguém está olhando, como o desejo de estar plenamente presente, não de agir. Para alguém como você, crescimento é proximidade, porque você não precisa de outra saída. Você já aprendeu a se distanciar. O que realmente chama sua atenção é alguém que te faz querer estar no momento presente. Se estar perto de uma pessoa não te afasta da sua vida, mas, ao contrário, te aproxima dela, isso não é acaso. Isso é harmonia de propósito. Essas conexões não acontecem com frequência, mas quando acontecem, elas mudam o rumo da sua vida. Na sexta parte, o momento parece errado, mas a conexão parece certa. É aqui que sua lógica começa a falhar. Porque, em teoria, isso não deveria funcionar. O momento é ruim. Sua agenda está lotada. Sua vida parece estar em plena transformação, instável, insegura, despreparada. Você listou os motivos. Já refletiu sobre eles mais de uma vez. Momento errado, situação errada, dúvidas demais, e mesmo assim a conexão não se desfaz. Ela não desaparece quando você tenta adiá-la. Ela não some quando você diz para si mesmo: agora não. Ela simplesmente permanece. Essa é a parte que causa desconforto, especialmente para você. Você não é descuidado com seu tempo ou energia. Você gosta de prazos claros, escolhas claras, a sensação de que as coisas estão sob controle. Então, quando algo parece certo enquanto tudo mais parece incerto, isso te abala. Mas aqui está a verdade. A maioria das pessoas aprende tarde demais. A vida não oferece o momento perfeito. Ela oferece o momento necessário. Os momentos que mudam seu caminho raramente chegam quando tudo está estável. Eles chegam quando algo dentro de você está pronto para se mover, mesmo que o mundo exterior ainda não esteja.
Algumas pessoas parecem não se encaixar perfeitamente na sua vida como ela é, mas sim interromper a versão dela que já não lhe serve mais. Você sente isso porque essa conexão não traz desordem. Ela traz clareza. Não exige ação imediata. Simplesmente não pode ser ignorada. Você pode dizer a si mesmo: vou analisar isso mais tarde. Mas o mais tarde nunca chega de verdade, porque o conhecimento já está presente. Para alguém como você, essa permanência importa. Você não se apega emocionalmente com facilidade. Então, quando uma conexão permanece forte apesar da dúvida, da distração e da espera, isso significa algo. Não que você precise se apressar, não que precise escolher hoje, apenas que o momento não está errado. Está mudando. Às vezes, as pessoas que aparecem durante as mudanças não são caminhos secundários. São sinais que apontam silenciosamente para o próximo caminho que você deve seguir. Na sétima parte, você tenta racionalizar a situação, mas não funciona. Você fez o que sempre faz. Estudou o assunto, listou os prós e os contras, ponderou todos os motivos práticos pelos quais isso não deveria importar. Não é conveniente, não se encaixa nas suas prioridades atuais, complica as coisas que você já organizou. Então, tentou eliminar a ideia com a mente. Disse a si mesmo que era algo passageiro, devido à situação, resultado do momento, da proximidade ou do tédio. Por um instante, essa justificativa quase funcionou. Quase. Porque, por mais lógica que parecesse, o sentimento não desapareceu. Não enfraqueceu. Não se dissipou como outros interesses passageiros. Permaneceu. É isso que te incomoda. Você está acostumado a conseguir se desvencilhar das coisas com a razão. Criar distância. Enxergar de outra forma. Seguir em frente. Essa habilidade já te protegeu muitas vezes. Então, quando ela falha, quando sua mente examina todos os ângulos e ainda assim não consegue impedir, você percebe não com medo, mas com curiosidade, porque isso não é uma obsessão. Não é um sonho. Não é uma atração repentina. É algo mais sutil do que isso. Me firma. O empate não exige ação. Não perturba sua vida. Simplesmente não pode ser ignorado. Eis a verdade incômoda. Algumas conexões não residem no âmbito da lógica. Elas vivem em harmonia. Não são formadas por planos compartilhados ou condições perfeitas. São formadas por correspondência, o tipo de correspondência que seu sistema nervoso reconhece antes mesmo de seus pensamentos a compreenderem. Você não se sente levado pela correnteza. Você se sente amparado. O universo sabe que é melhor não discutir com sua mente. Ele não tenta persuadi-lo. Ele espera. Espera até que você tenha esgotado todas as explicações, até que não haja mais nada a estudar. Até que tudo o que reste seja a compreensão silenciosa de que isso não vai desaparecer. Quando a lógica não consegue desfazer uma conexão, geralmente é porque a lógica não a criou. Para alguém como você, alguém que confia em seu intelecto, essa compreensão é sentida de forma diferente, não como pressão, mas como clareza. Por quê? Uma vez que você tenha descartado todas as desculpas razoáveis, o que resta é algo que vale a pena notar. Na oitava parte, seus antigos hábitos de relacionamento começam a mudar. No início, você não dá muita importância a isso. Simplesmente percebe que está agindo de forma diferente. As coisas que costumavam te incomodar não te afetam mais da mesma maneira. Palavras que antes te incomodavam quase não te afetam mais. Silêncios que antes te levavam a pensar demais agora parecem neutros. Só isso já deveria chamar sua atenção, porque você não está reprimindo suas reações. Você não está sendo maduro só por ser. Você simplesmente não está tendo as mesmas reações. As velhas respostas não funcionam. Você não está buscando palavras de conforto. Você não está se preparando para uma decepção. Você não está repetindo os mesmos padrões internos que aprendeu ao longo dos anos. O que é estranho é que você não trabalhou nisso. Você não leu nenhum livro. Você não estabeleceu uma nova regra para si mesmo. O padrão simplesmente parou de se repetir. É aí que fica claro que não se trata de força de vontade. Trata-se do ambiente. Alguns padrões existem porque o ambiente continua a criá-los. Mude o ambiente e o padrão perde sua força. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Essa conexão não está ativando suas antigas defesas.
Não está mexendo com antigas mágoas. Não se trata de te puxar de volta para hábitos emocionais que você já superou. Em vez disso, trata-se de criar espaço. Espaço para responder em vez de reagir. Espaço para se manter firme em vez de se proteger. Espaço para escolher de forma diferente sem forçar. Isso não é acaso. Quando a mesma lição continua aparecendo de formas diferentes, é porque ainda não foi aprendida. Mas uma vez que uma lição é assimilada, uma vez que é de fato aprendida, ela não precisa se repetir. Portanto, se você não está agindo de acordo com os velhos hábitos, se não está preso em círculos emocionais familiares, isso é um sinal de que essa pessoa não faz parte do seu passado. Ela faz parte de uma reinicialização, não de algo destinado a te testar, algo destinado a mostrar que você mudou. Para alguém como você, isso importa porque o crescimento não se demonstra pela compreensão. Ele se demonstra por ações diferentes quando importa. Quando uma conexão naturalmente te tira de ciclos antigos em vez de te levar de volta a eles, vale a pena perguntar por quê. Não com dúvida, mas com atenção. Parte 9. Você se sente compreendido sem precisar se abrir completamente. Essa parte é fácil de passar despercebida porque é silenciosa. Não há aquela luz emocional intensa, nenhuma pressão para se explicar, nenhuma sensação de estar sendo estudado ou analisado minuciosamente. Mesmo assim, essa pessoa te conhece. Não daquele jeito exagerado de me conte tudo. Não com perguntas que parecem questionamentos disfarçados de cuidado. Ela não exige acesso ao seu mundo interior. Não apressa o seu processo. Não tenta forçar a abertura de acordo com a agenda dela. Ela simplesmente te observa. Percebe o que você não diz. Compreende a pausa antes da sua resposta. Respeita o espaço que você mantém sem tentar invadi-lo. Por causa disso, algo incomum acontece. Você não termina os encontros com essa pessoa se sentindo cansado. Não sente que se entregou demais. Não sente a necessidade de se afastar e se recuperar. Você se sente firme, lúcido, compreendido. Isso é raro. A maioria dos relacionamentos exige esforço emocional, mesmo sem essa intenção. Querem palavras de conforto, explicações, provas constantes de proximidade. Não é o caso aqui. É alguém que enxerga a sua profundidade sem tentar se apropriar dela. Para você, isso significa muito mais do que um sentimento forte jamais poderia. Porque, para você, intimidade nunca foi sobre ser aberto. Sempre foi sobre ser visto. Ser conhecido sem se sentir aprisionado. Ser compreendido sem ser transformado em uma história ou um papel. Quando alguém consegue estar com a sua complexidade sem se apressar em nomeá-la, consertá-la ou exigir mais dela, isso é confiança. A confiança não se anuncia aos quatro ventos. Ela se manifesta como facilidade, como conversas que não te esgotam, como um silêncio que não causa constrangimento, como a sensação de que nada está sendo tirado de você, apenas compartilhado. Se você já se sentiu mais você mesmo depois de estar com alguém, isso não é por acaso. Essa é uma forma de intimidade que a maioria das pessoas nunca aprende a oferecer. Quando acontece naturalmente, sem esforço, sem pressão, vale a pena observar com quem você estava quando sentiu isso. Parte 10. Sua voz interior se torna mais alta perto dessa pessoa. Na maioria das vezes, você mantém sua voz interior à distância. Você a respeita, mas não a deixa te guiar. Você prefere provas, padrões, lógica. Você consegue seguir do ponto A ao ponto B. É assim que você se mantém firme. Perto dessa pessoa, algo muda. Seus pensamentos não te guiam. Seus sentimentos sim. Você recebe esses impulsos rápidos e inexplicáveis. Uma sensação de dizer algo ou não dizer. Uma percepção de quando se aproximar, quando esperar, quando deixar o momento descansar. Sem grandes visões, sem sobrecarga emocional. Apenas uma visão clara, nítida, rápida e difícil de ignorar. Você pode não explicar por que confia nesses sinais. Você simplesmente sabe que confia. Seu corpo reage antes que sua mente tenha tempo de debater. É quando você percebe que isso não é imaginação. Isso é harmonia. A voz interior se torna mais alta quando a lógica chega ao seu limite. Quando ainda não há fatos suficientes, mas a verdade suficiente. É exatamente isso que está acontecendo aqui perto dessa pessoa. Seu guia interno parece firme, sem pressa, sem confusão, claro.
Você não se questiona tanto. Você não pensa demais em cada passo. Simplesmente sabe o que parece certo no momento. Para alguém como você, isso é importante porque a voz interior não é o oposto da inteligência. É o que assume o controle quando a inteligência já fez tudo o que podia. Essa sempre foi a sua força, mesmo que você não fale muito sobre isso. Você tem a capacidade de sentir o que está por vir antes que aconteça por completo. De perceber mudanças que outros não veem. De saber a direção antes mesmo de haver provas. Então, quando sua voz interior se acende regularmente perto de uma pessoa, não com pressa, não com preocupação, mas com uma certeza serena, isso é informação, não uma ordem, não um palpite, apenas um sinal. Sinais, quando aparecem com frequência, merecem atenção, especialmente de alguém que já sabe ler nas entrelinhas. Na 11ª parte, a ideia de perdê-los parece incompleta. Não é algo grande. Não há pânico, nem medo de ser abandonado, nem turbilhão emocional ao imaginar a ausência deles. É isso que torna difícil explicar. A sensação não é de perda, mas sim de algo inacabado. Se você os imagina desaparecendo da sua vida, não sente tristeza. Sente uma sensação de algo não resolvido. Como uma frase que para no meio de um pensamento, como uma história que termina antes de você chegar ao ponto principal. Você não sente uma forte necessidade de se agarrar. Não sente a necessidade de agarrar ou seguir. Você apenas sente que algo ficará incompleto. Essa diferença importa porque, quando algo se baseia no medo, exige pressa. Cry nervosismo. Busca o controle. Isso não faz nada disso. Essa sensação é mais tranquila, mais estável, quase paciente. Você não tem medo de ficar sozinho. Você já lidou bem com isso antes. O que você sente é uma suave certeza de que esse vínculo ainda não mostrou todo o seu potencial. Não porque seja forte, não porque seja grande, mas porque ainda não teve a chance de se abrir naturalmente. Algumas conexões se acendem rapidamente e desaparecem na mesma velocidade. Anunciam seu início e seu fim. Outras se movem lentamente. Revelam-se com o tempo, parte por parte. Quando essas são cortadas cedo demais, a sensação não é de tristeza. É de uma interrupção. Essa é a diferença. Você não está apegado a um resultado final. Você está ciente da possibilidade. A possibilidade, quando real, não se apressa. Ela pede espaço, paciência, presença. O tipo de presença que não força respostas, mas as deixa surgir. O universo não pressiona o que está destinado a durar. Não exige escolhas rápidas ou grandes ações. Deixa as coisas crescerem em seu próprio ritmo. Portanto, se a ideia dessa pessoa desaparecer não te assusta, mas te deixa com uma sensação de ainda não, isso não é apego. Isso é percepção. A percepção tem uma maneira de permanecer até que lhe seja dado o tempo necessário para se completar. Aquário. Aqui está algo que a maioria das pessoas nunca te diz. Os laços verdadeiros não são forçados. Eles são colocados. Sem pressão, sem relógio, sem aquela grande pressão para decidir tudo agora. Simplesmente alguém colocado suavemente no seu caminho. Perto o suficiente para você ver, mas longe o suficiente para deixar espaço para escolha. É assim que a harmonia funciona. Se você se identificou com mais de alguns desses signos, a mensagem não é pressa. É consciência. Não se trata de fazer algo agora. De não se comprometer com isso antes que desapareça. Algo muito mais calmo do que isso. Preste atenção em como seu corpo reage, em como sua mente se acalma, em quem você se torna quando essa pessoa está por perto. Permaneça no momento, sem planejar. Esteja presente o suficiente para perceber o que parece estável em vez do que parece barulhento, e lute contra a vontade de pensar demais no que não pede para ser controlado. Algumas coisas não precisam de estudo para crescer. Elas precisam de espaço. Quando algo está verdadeiramente em harmonia, não te segue. Não te testa. Não te pressiona a provar nada. Simplesmente permanece consistente, claro e pronto para se revelar no seu próprio tempo. Quando você percebe esse tipo de harmonia, sua perspectiva sobre tudo muda. Porque você não pode desver o que parece sólido. Você não pode deixar de sentir o que traz clareza. Você não pode ignorar o que seu sistema já registrou como correto. Portanto, não tenha pressa, mas também não ignore. Simplesmente permaneça atento ao que já está diante de você.
Algumas conexões não surgem para serem agidas imediatamente. Elas surgem para serem percebidas. E a percepção, uma vez que acontece, transforma silenciosamente o caminho à sua frente. Se isso fez sentido para você, reserve um momento e inscreva-se no canal. Não porque você seja obrigado, mas porque aqui desaceleramos e prestamos atenção de verdade ao que importa. Sem discursos altos, sem repetições, apenas compreensão sólida para pessoas que pensam profundamente e sentem com serenidade. Se você é o tipo de pessoa que percebe padrões, sente mudanças antes que elas aconteçam e busca uma perspectiva que respeite sua inteligência, você se sentirá à vontade aqui. Inscreva-se para não perder as próximas novidades. Vídeos novos toda semana, e cada um complementa o anterior. Se você já é inscrito, sabe o que fazer. Mantenha-se presente, mantenha-se curioso e nos vemos no próximo vídeo.